Atenção, muita atenção, porque tem mais gente sancionada, punida pelos Estados Unidos. Donald Trump sancionou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e mais, ele fez novas ameaças. Tem gente que não deve estar nem dormindo à noite, e eu vou te mostrar isso também. Mas eu vou começar com o resuminho do dia de ontem, que parecia que era um dia que não queria acabar, um dia que não queria dormir. E meu bom dia, bom dia. Bom dia para você que não caiu na armadilha da cortina de fumaça feita ontem pela Polícia Federal, porque depois de ler textos e mais textos, e tem todo o relatório, tem a decisão do ministro Alexandre de Moraes, tem todos aqueles áudios e mensagens que foram trocados entre Eduardo, Jair Bolsonaro, Silas Malafaia, minhas conclusões foram 3. Primeiro, ficou provado que não tem articulação política nenhuma entre eles para praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito. Gente, o que tem sim ali são amigos e familiares que discordam, concordam e batem boca como qualquer outra família ou grupo de amigos. Cada um com o seu tom, com o seu estilo, uns mais educados, outros mais broncos. Em segundo lugar, minha segunda conclusão olhando aquilo ali é: não tem crime nenhum no relatório. Todos os fatos e condutas que foram apresentados ali pela Polícia Federal são lícitos e legítimos. Como assim, Deltan? Gente, é simples. Denunciar abusos e ilegalidades é algo lícito. Pedir asilo é lícito. Mais do que isso, é um direito humano fundamental e constitucionalmente garantido. E as falas de todos ali estão protegidas pela liberdade de expressão, pela liberdade religiosa e pela imunidade parlamentar. Lembrem que na Lava Jato, Lula, outros investigados viviam pedindo para o Conselho Nacional do Ministério Público e para o Conselho Nacional de Justiça para punir a gente da Lava Jato, e punições vieram. E aí, crime contra o Estado Democrático de Direito? Não, eu não gostava do que eles faziam, mas jamais poderia censurar, punir, reprimir, porque eles estavam exercendo um direito. Agora vejam como existem 2 pesos, 2 medidas. Terceira conclusão, o relatório, mais do que nunca, ele prova a perseguição política implacável do STF contra a direita e foi nada mais nada menos do que uma tentativa clara de constranger e de enfraquecer a família Bolsonaro por meio de vazamentos seletivos. Nada mais, nada menos. Eles estão sentindo uma pressão imensa da Magnitsky sobre a cabeça deles e eles estão usando qualquer pretexto, tudo que eles podem usar para retalhar, enfraquecer e derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo. Dito tudo isso, bora agora para o que realmente interessa e que eles tentaram esconder de você ontem, mas que foi revelado pelo Paulo Figueiredo lá no X. Leia aqui comigo, ó. Enquanto a Polícia Federal vem com indiciamentos inúteis, eu confirmo que o senador Rodrigo Pacheco e o ministro Ricardo Lewandowski e seus familiares tiveram seus vistos americanos revogados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Good night, motherfuckers. É isso aí, gente. Lewandowski e Pacheco sancionados, punidos e mais, seus familiares também. Gente, isso aqui não é pouca coisa e eu vou explicar a vocês o porquê. O Lewandowski ele é simplesmente o ministro da Justiça de Lula, é um dos ministros mais importantes de um governo. Agora, em setembro, por exemplo, vai acontecer a Assembleia Geral da ONU, como acontece tradicionalmente todos os anos, e normalmente o ministro da Justiça acompanha o presidente da República nessas viagens, que são das mais relevantes, dos encontros mundiais mais relevantes no mundo. E mesmo com o visto cassado, normalmente as autoridades que possuem passaporte diplomático, elas são autorizadas a ir a Nova York para participar de eventos como esse. Ainda que com escolta do governo americano e autorização restrita, para ir do hotel para o evento, do evento para o hotel. Ou seja, não pode ficar lá turistando em Nova York. Só que esse tempo pode ter acabado com o governo Donald Trump. Olha só o que apurou o Lauro Jardim na sua coluna lá no jornal O Globo. Governo teme que Estados Unidos possam barrar Padilha se ele viajar a Nova York para a Assembleia Geral da ONU. Olha aqui o comentário sobre o temor do governo de que Padilha, que foi sancionado aí antes que Lewandowski, antes que Pacheco, foi sancionado dias atrás por conta daquele programa Mais Médicos, e olha aqui o medo de que o Padilha ele seja barrado pelo Trump, mesmo que ele vá com passaporte diplomático. Olha aqui, ó. Ainda que os Estados Unidos nunca tenham barrado nenhuma autoridade de países estrangeiros quando o motivo da viagem era o comparecimento à ONU, e o maior, mas não o único exemplo é que Fidel Castro desembarcou anualmente por décadas em Nova York para a Assembleia Geral, o Palácio do Planalto receia que esse tempo possa ter ficado para trás na gestão Donald Trump. Meus amigos, o bambu está gemendo e não é pouco.
O cancelamento de vistos de Lewandowski e do Pacheco é ainda um prenúncio de que sanções mais pesadas podem vir no futuro, como aquelas da Lei Magnitsky, exatamente como aconteceu com Alexandre de Moraes. Primeiro perdeu visto, depois Magnitsky nele. É uma vergonha que o Brasil tenha tantas altas autoridades assim sancionadas pela maior democracia do mundo por violações de direitos humanos e por apoiar materialmente um sancionado pela Magnitsky como a Moraes. Vem ver comigo agora o mais novo recado duro e ameaçador do Christopher Landau, vice do Marco Rubio lá do Departamento de Estado. Ele que foi republicado em português, esse comentário aqui, pela Embaixada Americana no Brasil. Dá uma olhadinha aí comigo. Olha aí. Enquanto o presidente Trump estiver no comando, pessoas e empresas sob jurisdição dos Estados Unidos têm a garantia de que nenhum governo estrangeiro será autorizado a censurar a liberdade de expressão das pessoas e das empresas sob a jurisdição dos Estados Unidos em solo americano. Nenhum juiz brasileiro, nem qualquer outro tribunal estrangeiro tem poder para anular a primeira emenda que prevê a liberdade de expressão lá nos Estados Unidos. Ponto final. Publicado aí, ó, 14 horas. Às 14 horas, ontem, por Christopher Landau e traduzido pela Embaixada Americana no Brasil. Quando Trump abrir de fato a caixa de ferramentas com punições ainda mais pesadas aos abusadores e violadores de direitos humanos aqui no Brasil, ninguém vai poder dizer que ele não avisou. E se Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, foi, a gente já pode desconfiar quem que é o próximo. Conta aí pra mim nos comentários. Essa aqui é pra alegrar o seu dia. Depois de tanta porrada, de tanta notícia ruim, essa aqui é boa. Finalmente, os cartões de Moraes estão bloqueados. Os bancos confirmaram sanções da Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Nesse nosso segundo encontro com a Justiça do Dia, eu vou te mostrar duas coisas que vão te deixar muito, mas muito animado, muito contente. Primeiro, como que os bancos aqui do Brasil já começaram a confirmar sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, como, por exemplo, o cancelamento dos cartões de crédito. E segundo, como que a vida de Moraes ainda pode piorar e muito, mas muito mais, com a aplicação de todos os efeitos da Lei Magnitsky ao longo do tempo. Como é bom, gente, vamos falar real, como é bom ver o vilão se ferrar, não é? É bom, não é? Se você também sente isso, eu quero dizer que você é humano como eu. Mas olha, eu não alimento esse sentimento no meu coração, porque eu lembro ao mesmo tempo que Deus me deu a missão de orar e de amar até o meu inimigo. Então eu tento redirecionar intencionalmente o meu coração porque eu realmente quero, porque eu acho certo. Justiça, justiça. Mas eu vou te falar que esse é um esforço consciente e intencional, porque lá no fundo é bom demais ver o bem triunfar sobre o mal. Agora, realmente, gente, crimes, abusos, violações devem ser punidos para que não se espalhem, não se intensifiquem. Isso é uma questão de justiça. E então você vai sentir hoje comigo um gostinho de justiça aí. E conta aí nos comentários se você concorda comigo ou não. Se você acha que a gente tem mesmo que curtir ele se ferrar, ou então reenquadrar tudo isso para uma busca por justiça, ou então se você acha que eu preciso mesmo é de um bom psicólogo. E bora lá para o primeiro ponto com essa matéria aqui que saiu na Folha de São Paulo. Confere aí comigo. Moraes tem cartão de crédito de bandeira americana bloqueado após lei Magnitsky. E gente, parece que o ministro Moraes vai ficar sem sala VIP na hora de viajar, hein? Bora lá então entender aqui o que aconteceu. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, teve um cartão de bandeira americana bloqueado por ao menos um banco no Brasil, desde a imposição de sanções financeiras pelo governo dos Estados Unidos. Em troca, a instituição ofereceu a Moraes um cartão de bandeira brasileira Elo, para ele fazer pagamentos no país sem as restrições impostas pela gestão Donald Trump. Gente, tá confirmado então. Não vai mais ter mesmo mais sala VIP para Alexandre de Moraes, porque as principais salas VIPs do Brasil e do mundo são todas ofertadas pelos cartões Visa e Mastercard, bandeiras americanas, que o ministro não pode ter mais. Só pode ter o Elo, que é brasileira, e olha lá, hein? Porque isso também é controverso. A Elo também usa o sistema financeiro americano e, na verdade, em tese, ela também não poderia ter relacionamento com algum ministro sancionado. E se o governo americano ficar sabendo disso, é a Elo que vai pagar a conta milionária de descumprir a Magnitsky.
Ela vai mesmo se arriscar, então, emitindo um cartão aí em nome do ministro Alexandre de Moraes? É pagar para ver, né? Só que a vida do Alexandre de Moraes ainda vai piorar e vai piorar muito, se depender de Eduardo Bolsonaro e de Paulo Figueiredo. E aqui vamos para o nosso segundo ponto com esta coluna aqui que saiu agora no Paulo Capelli. Olha aí comigo. Estados Unidos estuda tirar de Moraes acesso a companhias aéreas, hotéis e Apple. Olha só, hein? Não vai mais ter celular na sauna, hein, ministro Alexandre de Moraes? Os efeitos completos da Lei Magnitsky podem demorar meses para serem sentidos por Moraes na sua integralidade. Mas vamos acompanhar de perto para que a lei seja aplicada em sua máxima extensão. Já temos o compromisso dos Estados Unidos de cooperarem nesse sentido. Isso será aprofundado nas próximas reuniões, disse Paulo Figueiredo. Outras aspas aqui, ó. A lei estabelece que empresas que tenham negócios nos Estados Unidos não podem ter qualquer relação comercial com os sancionados. Isso não vale apenas para instituições financeiras. Então, estamos avançando para que isso seja implementado quanto antes por empresas aéreas, hotéis, Apple e Google. Moraes não vai mais poder ter iPhone nem celular Android, avaliou Figueiredo. O que ele vai ter aí, hein? Vai ter que buscar lá o celular da Mi, o celular Xing Ling, alguma coisa diferente aí. Olha, pessoal, mas não é só com o Moraes que tem se preocupado, o Moraes tem se preocupado com essa crise de escalada da crise com os Estados Unidos e os efeitos disso no sistema financeiro brasileiro. Eu tenho visto muita gente preocupada com o que vai acontecer e pensando até em tirar dinheiro do Banco do Brasil, por exemplo. Tamanha a incerteza sobre o que vai acontecer e a apreensão, o receio com as decisões políticas irresponsáveis, como aquela do ministro Flávio Dino dessa semana, que tentou esvaziar a Magnitsky para proteger Alexandre de Moraes e com isso causou uma perda de 42 bilhões de reais de valor de mercado para os bancos brasileiros. Em um dia, uma canetada e os bancos perderam 42 bilhões de reais. Tal é o tamanho da irresponsabilidade do Supremo Tribunal Federal. Para quem ficou preocupado, eu quero recomendar demais a leitura dessa reportagem aqui, especial da Gazeta do Povo. Escalada da crise entre Estados Unidos e STF levanta fantasma de corrida bancária ao Brasil. Isso aqui nos ajuda a entender esse momento, quais são os riscos, não são os riscos, como que as pessoas estão avaliando tudo isso aqui. E a Gazeta, ela patrocina o nosso canal e liberou para vocês que são inscritos aqui um super desconto na assinatura para ter acesso a esse e todos os outros conteúdos da Gazeta. Fica apenas R$ 4,90 por mês nos primeiros 6 meses. Gente, R$ 5,00 por mês, menos de um pão de queijo em cada mês aí nos primeiros 6 meses, menos do que um pão de queijo para ter acesso a todo o universo de jornalismo de qualidade, as nossas colunas. Você vai poder ler essa matéria, as minhas colunas semanais, as colunas do Nicolas Ferreira, Marcel Van Hatten, as colunas de uma série de jornalistas, Alexandre Garcia, e você vai ficar bem informado para fazer boas decisões a respeito do seu futuro e de quebra ainda você vai apoiar um jornal que compartilha dos nossos valores cristãos e de direita, que não passa pano para os abusos do STF e que não recebe dinheiro do governo. Ele vive exclusivamente da minha, da sua, das nossas assinaturas. E você pode cancelar quando você quiser. Então acesse agora aí gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar esse QR Code aqui na tela ou clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vou repetir para você, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine, gente, e ajude com isso a Gazeta do Povo a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, com a justiça e com a liberdade. Nós nos vemos lá dentro.